Fala assim: eu faço parte de uma nova geração que o Senhor tem levantado nesses últimos dias. A impressão que eu tenho, deve ter aqui umas 200 pessoas nesse auditório. Eles estão muito fracos. Fala com mais convicção: eu faço parte. Opa, mudou. De uma nova geração que o Senhor tem levantado para impactar vidas nesses últimos dias. Amém? Você faz parte dessa geração, amém? Você acredita nessa geração, amém? Agora, o que se espera desta nova geração? Porque o fato de sermos talvez uma geração que está se levantando debaixo de muitas promessas, não quer dizer que essa geração de fato será tudo o que ela deveria ser. A grande questão é se nós vamos atingir essas expectativas que estão sendo criadas em relação à nossa geração, a minha geração, a sua geração. Eu tenho sido abençoado por líderes dessa denominação que têm de fato me lançado, tem aberto portas para mim. Mais uma vez uma porta se abriu para estar em um evento tão bacana, tão importante, ministrando a palavra. Mas eu tenho medo de decepcionar esses homens que têm me lançado, que têm acreditado em mim. Então a gente tem que parar e pensar o que a gente vai fazer para que de fato a nossa geração seja tudo aquilo que Deus espera que ela seja. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar para que essa geração não fique no meio do caminho, para que essa geração não se perca pelo caminho? Então olha para quem está perto de você e pergunta assim: o que se espera dessa nova geração? Primeiro Reis capítulo 13, vai aparecer no telão. A gente vai ler alguns versículos aí. A princípio a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3. Vamos lá? Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Versículo 3. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o homem falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Deus. E nós abrimos o nosso coração para receber a tua instrução sobre nossas vidas nessa manhã tão especial. Fala aos nossos corações, que a gente possa entender aquilo que o Senhor espera de nós, como nós podemos ser uma geração que de fato faça a diferença, que a gente não se perca como outras gerações se perderam, mas que a tua vontade se cumpra sobre cada um de nós, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados, essa é uma passagem um pouco complicada, né? Delicada pregar, ministrar nessa passagem bíblica. E eu queria apenas contextualizá-lo, porque logo após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide, norte e sul. O reino do sul permanece sob o controle, sobre o governo da família de Davi. Roboão está ali, governando o reino do sul, onde está Jerusalém, onde está o templo. E o reino do norte, Deus entrega a Jeroboão, com a promessa de que se ele fosse fiel ao Senhor, a sua geração também seria perpetuada sobre o reino do norte.
Mas Jeroboão era um homem muito ambicioso. E logo depois de assumir o trono dessas 10 tribos do norte, ele inseguro, sabendo que o povo deveria, pela Bíblia, pelo Pentateuco, ir pelo menos 3 vezes ao ano até Jerusalém, e lá no templo cultuar ao Senhor, ele fala assim: eu não posso deixar isso. Se esse pessoal continuar subindo a Jerusalém para cultuar a Deus, o coração deles vai se voltar para Roboão, e eles vão me matar, eles vão me destituir do trono. Então o que ele faz? Ele pega e constrói 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan, outro em Betel, vira para o povo e diz: eis aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. Então ele estabelece uma nova forma de culto. Ele estabelece ídolos, ele estabelece novas festas, ele estabelece sacerdotes e levitas que não tinham nada a ver com Levi, nem com Arão. Ele desvirtua completamente o culto em Israel. E é para pregar contra isso que Deus levanta um profeta, que a gente vai entender que ele é jovem. O texto não diz que ele é um profeta jovem, mas como mais à frente tem um profeta que a Bíblia diz que ele era velho, isso só pode querer dizer que o outro era novo. Então eu quero olhar para esse jovem profeta como uma representação desta nova geração que Deus tem levantado. Ele representa o melhor desta nova geração que eu e você fazemos parte, que Deus tem levantado nesses últimos dias. E olhando para ele, a gente vai encontrar algumas expectativas que existem a nosso respeito, como uma nova geração levantada por Deus. A primeira expectativa, olha só o versículo 1, do capítulo 13, vamos olhar ali no telão juntos. Versículo 1, diz: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. É interessante notar que a gente não encontra o nome desse homem. Ele é apenas um homem de Deus, que leva uma mensagem da parte de Deus. Ele é apenas um anônimo, que não tem preocupação alguma em levar o seu nome, em exaltar o seu nome. Ele tão somente quer falar a respeito de Deus, ele quer tão somente trazer a mensagem de Deus e sair de cena. Talvez essa seja uma primeira expectativa que existe em relação à nossa geração, que a nossa geração não esteja preocupada em estabelecer o seu próprio nome, mas em exaltar o nome de Deus. Esse é o mal da igreja atual, todo mundo quer ficar famoso. Todos estão em busca de reconhecimento. Mas Deus está em busca de jovens que não se incomodem com o anonimato. Jovens que, mesmo estando em evidência, eles rejeitem o culto à personalidade. Tem 2 exemplos bíblicos para mim que são muito bacanas, muito importantes. Primeiro, quando a gente vai para Atos capítulo 3, está lá Pedro e João indo para o templo, e aí quando chegam ali junto à porta chamada Formosa, eles encontram um aleijado pedindo esmola, e o texto diz, no versículo 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. No versículo 3, Pedro diz assim: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Quando o povo percebe o que está acontecendo, começa a se aglomerar ao redor deles. E o que me encanta no texto é no versículo 11, parte B, que diz assim: todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas,
por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Eu acho isso lindo, porque enquanto eles estão sendo usados por Deus, eles dizem para o aleijado: olhe para nós. E quando a multidão começa a se aglomerar e começa a ficar encantada e maravilhada com eles, eles perguntam: por que vocês estão olhando tanto assim para a gente? Nós vemos um tempo em que eu tinha, alguns anos atrás, um programa na rádio, eu tinha vergonha, porque eu via tantos programas de pastores que diziam assim: venha na minha igreja, você tem que receber a minha oração, porque eu sou homem de Deus, eu sou isso, eu posso fazer aquilo. Diferente deles, a nossa geração mais ou menos funciona assim: olhe para nós, e se os olhares se desvirtuam, eles perguntam: por que vocês pararam de olhar para a gente? Sou eu, o poder está comigo, eu que tenho força, eu que tenho a capacidade. Nossa geração só vai vingar se for uma geração preocupada em exaltar e glorificar o nome de Deus. Eu gosto também de Daniel, no capítulo 2. Nabucodonosor sonha, esquece o sonho e quer que alguém adivinhe que ele sonhou e dê a interpretação. Ninguém consegue fazer isso. Daniel entra em cena, ora, Deus revela a ele o que Nabucodonosor tinha sonhado e dá a ele a interpretação, e levam então Daniel à presença de Nabucodonosor. E em Daniel capítulo 2, versículo 26, olha o que o texto diz: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Eu não sei, talvez eu responderia: claro que sim, você não me conhece, eu sou homem de Deus, eu tenho um poder, eu tenho um ministério promissor. Mas a resposta de Daniel tira o foco dele e coloca o foco em Deus. Olha o que ele responde no versículo 27, pode colocar aí não? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões que tiveste na tua cama são estas. O foco não estava em Daniel, o foco estava em Deus. Segunda coisa que se espera desta nova geração: que esta nova geração tenha a coragem de denunciar o pecado, de denunciar o erro. Olha o versículo 2 e versículo 3 do capítulo 13 de 1 Reis. E o homem clamou contra o altar por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e o qual sacrificará sobre os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Olha a coragem desse homem. Por trás daquele altar estava, na visão de Jeroboão, a continuidade do seu reino, da sua dinastia. Mas ele denuncia o pecado. Ele se coloca diante de uma autoridade e ele fala que aquilo está errado.
a gente só vai conseguir fazer a diferença se nós levantarmos como uma geração profética, mas profética para denunciar o pecado, para não ser conivente como ele. Como geração, a gente não vai chegar a lugar algum se a gente for só a geração do oba-oba. Se a gente não negociar princípios. Fala para quem está perto de você: Deus está em busca de uma geração que não negocie princípios e não faça vistas grossas ao pecado. Não dá, irmãos, a gente não vai chegar a lugar algum se a gente não viver em santidade e pregar santidade. Se a gente não tiver coragem de se levantar para falar não o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com elas. Só que isso tem um efeito colateral. Para ser uma geração que denuncia o pecado, a gente também vai ter que ser uma geração que permanece firme diante da oposição. E foi o que esse homem vivenciou. Olha comigo, versículo 4 a versículo 6. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Logo a mão que estendera contra ele secou-se ou ficou paralisada, de modo que não podia tornar a trazê-la para si. Versículo 5. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. É bacana olhar porque o rei se levanta contra ele, e ele está na sua posição. Deus intervém, a mão do rei fica paralisada, o braço fica paralisado, e o rei pede para que ele ore pela sua vida, e ele ora. Oposição. Vivemos um tempo em que os valores judaico-cristãos estão sendo desprezados. Tudo agora é normal. Não existe mais regra, não existe mais certo, mais errado. Tudo pode ser certo, dependendo de qualquer pessoa, da visão da pessoa, daquilo que ela acha que é melhor. Se nós formos uma geração que denuncia o pecado, nós seremos perseguidos. Nós teremos que pagar um preço muito alto. E será que a nossa geração está pronta para isso? Segundo Timóteo 3,12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Quarta e última expectativa. Que esta geração seja fiel em cumprir a palavra de Deus. Do versículo 7 ao 10 diz assim: o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Olha para esse homem, gente. Olha para esse jovem. Ele sabe lidar com a oposição. Ele tem uma palavra da parte de Deus, ele recebe um convite maravilhoso e diz: eu não posso. Eu estou debaixo de mandamento, de ordem. Deus me disse para não parar com ninguém.
Deus me disse para não comer com ninguém. E Ele me mandou voltar por outro caminho. Eu não posso. Fidelidade. A gente nunca vai ser uma geração que impacte o nosso tempo se não tivermos compromisso com a palavra de Deus. Se a gente não souber o que é andar em submissão, se nós não nos sujeitarmos a Deus. E sujeitar-se a Deus, como disse o pastor César, às vezes é fazer aquilo que a gente não tem vontade de fazer, mas tem que fazer. Andar com Jesus é negar a si mesmo, é renunciar à sua própria vontade para que o propósito de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Se não for assim, a nossa geração vai ser mais uma geração que tinha muita promessa, em que se criou muita expectativa, mas que se perdeu. A epístola de Judas fala sobre nuvens sem água. Nuvem, promessa de bênção, de chuva, especialmente numa sociedade agrícola, é bênção, vai vir chuva. Sem água, é promessa vazia. Nós não podemos ficar pelo meio do caminho. Mas isso vai exigir muito, mas muito, mas muito de nós. Então olha para quem está perto de você e pergunta assim: você está disposto a fazer o que é necessário para que a nossa geração possa impactar vidas, para que a nossa geração possa ser instrumento de Deus, para que realidades serão transformadas? Agora essa história, ela continua. E agora na história entra em cena um outro profeta, o profeta velho. Eu quero deixar claro aqui que esse profeta representa uma geração anterior. E eu quero olhar para esse profeta junto com vocês, pensando na geração que nos antecede, ou melhor, no pior da geração que nos antecede. É esse profeta aqui. Porque a nossa denominação tem homens maravilhosos. Homens como o pastor João Manuel, pastor Célio Henrique, pastor Oswaldo do Vale, pastor Orlando Silva, pastor Ivan Nunes. Eu sou apaixonado por esses homens. Eles são o maior patrimônio da nossa denominação. Eles são o que existe melhor na sua geração. Mas quantos homens começaram com eles e se perderam? Quantos desses homens não têm mais família? Quantos deles não souberam terminar o que começaram? Então este profeta velho representa o pior dessa antiga geração, que ainda está aqui, mas que é uma geração anterior à nossa. E aí eu quero falar sobre alguns cuidados que a gente precisa tomar lidando com essa antiga geração, especialmente com a parte pior, é claro. Os cuidados que a gente precisa tomar, porque esse homem, esse jovem, estava no caminho certo. Ele estava fazendo tudo certo. Até aqui, ele é um referencial para nós, até que um profeta velho entra no seu caminho. Então eu quero trabalhar um pouco dessa relação, desse conflito de gerações. Porque a tendência natural, irmãos, é a gente desprezar a antiga geração. Agora é a nova geração. Vão tomar tudo, vão dominar tudo. Agora a gente sabe de tudo, eles não sabem de nada. Deus deu uma visão para a gente. Espera aí. Existem excessos que são cometidos quando a gente lida com a antiga geração, especialmente com a parte ruim dela.
Então, o primeiro cuidado que eu observo aqui, olha comigo no versículo 11. Cadê? Bota aí. Ora, morava em Betel um profeta velho, um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Versículo 14, pula para o 14, só o iniciozinho do 14. E tendo ido após o homem de Deus, versículo 15 agora, pula para o 15. Então lhe disse, vem comigo a casa e come pão. 16. Mas ele tornou, não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. 17. Porque me foi mandado pelo Senhor Deus, e aí tem toda aquela história que ele já tinha dito para o rei. Pula para o versículo 18, por favor. Respondeu-lhe outro profeta, eu também sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentira. Versículo 19. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Ele estava na direção certa. Ele estava no caminho certo. Até que o velho profeta chega e tira ele do rumo. E pior, ainda usa o nome de Deus. Ele estava fazendo tudo certinho. Mas veio o velho profeta e desvirtuou o seu caminho. Então eu penso, irmãos, que a gente não pode deixar de respeitar a antiga geração. Mesmo essa parcela que a gente olha e fala assim, caramba, isso não está certo, a gente tem que respeitar essa antiga geração. É uma questão de honra. Agora, a gente não pode seguir ela cegamente. A gente não pode abandonar o que Deus nos deu para ouvir essa antiga geração, especialmente aquilo que, gente que fala em nome de Deus, quando Deus não falou com eles. Porque a gente pode abrir mão de coisas preciosas que Deus tem nos dado. Porque a gente pode perder o rumo. Isso se aplica em tantos contextos. Eu me lembro que quando eu decidi escrever, eu escrevo há 10 anos, eu tenho 10 livros, e eu compartilhei com uma pessoa de uma geração anterior à minha, que eu queria escrever, ela falou assim, que isso, escreve não. Grava DVD. É mais fácil. O povo não gosta de ler. Faz um DVD rápido, faz uma capinha bonitinha e vamos embora. Ainda bem que eu não fui nessa. Primeiro, porque agora tem o YouTube. Ninguém mais compra DVD. Segundo, porque eu não sei o que seria do meu ministério sem os livros. Era algo que Deus estava gerando no meu coração, era muito precioso. Aquela pessoa, por melhor que fosse, ela não conseguia entender, mas Deus estava trazendo algo novo no meu coração. Então honre a antiga geração. Se assente ao lado dela para aprender. Tem muita coisa que esses homens podem nos ensinar. Eu fui ministrar na convenção do Distrito Federal, e quando eu cheguei lá, encontrei o pastor Oswaldo do Vale. Eu parecia uma criança, sentado do lado dele, e ele ministrando sobre a minha vida. E eu babando. Mas tem coisas, irmãos, que se aplicavam lá atrás e não se aplicam hoje. Tem uma maneira de pastorear que se aplicava lá atrás, mas que hoje não se aplica. Tem coisas que deram certo lá atrás, mas que hoje não vão dar certo. Então tem que honrar a antiga geração, mas entender o que Deus espera de mim como nova geração. Eu não posso ser insubmisso aos meus líderes da antiga geração, mas ao mesmo tempo entender que é um novo momento, é um novo tempo.
São novas estratégias, eu tenho que entender essas novas estratégias. Cuidado. Quanta gente eu já vi que estava no caminho certo, andando na direção certa, até que encontrou alguém, mais novo ou mais velho, que tirou essa pessoa do rumo. Ela estava fazendo tudo direitinho, mas ela se perdeu. Cuidado para não se perder no meio do caminho, para não ser só mais uma promessa que não se concretiza. Então fala para quem está perto de você: não deixe de respeitar a antiga geração, mesmo aquela parcela que está comprometida, mas não siga cegamente essa antiga geração. Segundo cuidado: não despreze a antiga geração, porque Deus ainda fala através dela. Tem gente que está surdo, só ouve gente nova. Vai lá para o YouTube e a gente, como pastor, fica que nem um palhaço pregando, mas na verdade o pastor dela está lá no YouTube. Ele acredita em tudo que eles falam. Deus ainda fala através da antiga geração. A antiga geração ainda tem muito para oferecer para nós. E olha, isso é claro no texto. Porque observe comigo o versículo 20 ao versículo 22, lá no telão. Estando eles à mesa, na casa do profeta velho, a palavra do Senhor veio ao profeta. E qual profeta? O velho, que o tinha feito voltar, versículo 21. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, versículo 22, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não coma pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Irmão, esse texto é louco. Porque o profeta velho mente, dizendo que um anjo disse para ele, para o camarada comer na casa dele, se alimentar, ter um tempo de comunhão. Aí Deus usa a boca do mesmo profeta velho para dizer: quem mandou você ouvir esse camarada? Falei para você não fazer isso, agora você vai morrer. Louco esse texto, né? Olha, era uma antiga geração deteriorada, mas Deus ainda falava com eles. Deus ainda usava a boca deles, então cuidado. Talvez você olhe para a antiga geração e vê erros claros, mas não despreze eles. Não despreze a antiga geração. Porque mesmo a banda mais podre dessa antiga geração ainda pode ser boca de Deus na sua vida. A gente não sabe tudo, irmãos. Deus não deu tudo para a nossa nova geração, não. Estamos ainda engatinhando, tem muito que aprender. Tem muita papinha para comer ainda, irmãos. E às vezes a gente é a nova geração que está se achando que agora não ouve mais ninguém. Nós não somos a única geração profética desse tempo. Tem profeta antigo ainda. Alguns deles a gente pode até reprovar a atitude, mas eles ainda são boca de Deus. Então cuidado. Fala para quem está perto de você: não despreze a antiga geração, porque Deus ainda fala através dela. Agora olha o versículo 24 ao 26. Olha comigo. 24 ao 26.
Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Esse é o profeta jovem. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Versículo 25. E passando por ali, alguns homens viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Versículo 26. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Esse texto é louco, não é? Porque pensa bem, quem merecia morrer? Quem enganou ou quem foi enganado? Fala a verdade, quem enganou. Pensa bem nisso, irmãos. O camarada mente, engana o profeta jovem, dizendo que Deus falou com ele e não tinha falado nada. O profeta jovem cai que nem um patinho. Quando ele está comendo, Deus usa o profeta velho para falar: você vai morrer. E ele morre. E o profeta velho continua vivo. Irmãos, nós somos uma geração privilegiada. Primeiro, nós temos uma liberdade que não se tinha no passado. Pastor João Manuel, imagina, 20 anos atrás, 30 anos atrás, usar um latão como púlpito. Eita, tá louco? Fazer o som que esses caras fazem aqui. Pá, para, pá, para. Eles não tinham essa liberdade. Hoje, se você quiser conversar sobre sexo, tirar dúvidas sobre sexo com o seu pastor, com o seu líder, você tem toda a liberdade. Você acha que eles tinham? De jeito nenhum. No passado, para se fazer um seminário, o cara tinha que largar emprego, largar tudo e ir para um outro lugar para estudar. Hoje você faz sem sair de casa. No passado, para montar uma biblioteca era dinheiro, era custo alto. Hoje, você tem livro de graça na internet, é só um clique. O e-book está ali. Nós temos privilégios que a antiga geração não teve. Nós temos oportunidades que a antiga geração não teve. Nós desfrutamos de bênçãos que a antiga geração não desfrutou, mas isso nos torna mais responsáveis, porque a quem muito foi dado, muito será. Quando o profeta jovem morre, e o profeta velho, que havia mentido, permanece vivo, Deus estava comunicando que os erros da geração antiga não seriam tolerados na geração atual. A gente está recebendo muito, mas seremos muito mais cobrados. Nós somos uma geração privilegiada, mas esse maior esclarecimento nos torna mais responsáveis. Versículo 28 a versículo 30. Olha comigo no telão. Então foi, e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Versículo 29. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. Versículo 30.
e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. Olha, era uma nova geração. Aquele homem representava uma nova geração de profetas que Deus estava levantando. Possivelmente porque a geração anterior tinha fracassado. Agora, a cena é o profeta velho, que pela ordem natural das coisas deveria ser sepultado pelo novo, agora é o velho sepultando o novo. Então eu queria que você dissesse para quem está do seu lado: não sentencie prematuramente o fim da antiga geração, porque ela ainda pode subsistir a nova geração. Já pensou nisso? Agora é nós! Estamos chegando! Mas a gente tem que ficar esperto, irmãos. Porque existe a possibilidade da antiga geração, se preparando para sair de cena, fazer o nosso próprio sepultamento. Estamos aqui sepultando a tal da nova geração, que prometeu demais, fez muito barulho, fez muito movimento, mas estamos aqui sepultando a nova geração, que falava que era tão melhor que a gente, mas o poder denominacional de boa parte das denominações está nas mãos da antiga geração. E tem uma nova geração só esperando. Daqui a pouco é nós. Mas às vezes eu tenho medo disso. Porque eu não conheço a nova geração com poder nas mãos. Eu só conheço a antiga. A gente olha para o Congresso Nacional, está cheio de filho de político lá. É pior do que os pais. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque essa geração de fato promete muito. Mas a gente pode ficar pelo caminho. Fala com quem está do seu lado: talvez. Não, está muito fraco. Fala assim: talvez a gente não seja tão melhor que a antiga geração quanto a gente imagina. Versículo 31 e 32 apenas, para a gente poder terminar. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Versículo 32. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra de Deus clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Deus havia dado um primeiro sinal para aquele profeta jovem, que o altar se fenderia e as cinzas se derramariam. Isso aconteceu. Era o primeiro sinal de que a palavra dele era verídica. Mas surgiu um segundo sinal. O segundo sinal de que aquela palavra vinha da parte de Deus, e o que de fato convenceu o profeta velho de que aquela mensagem era da parte de Deus, foi a morte do profeta novo. No primeiro sinal, Deus evidenciou a desaprovação, a idolatria do povo. O altar se fende. No segundo sinal, Deus deixou claro que ninguém ficaria impune, nem o profeta desobediente.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa geração tenha sinais, mas não esse segundo sinal. Que aquilo que a gente fale, a gente viva. Se coloque de pé, por favor. Chama o Ministério de Louvor aqui. Olha para quem está perto de você e fala assim: nós fazemos parte de uma nova geração que o Senhor tem levantado para fazer diferença. Mas será que a gente entende o que é isso? Será que a gente entende o peso da responsabilidade que está sobre nós? Será que a gente entende o valor da antiga geração? Será que a gente vai ter habilidade para lidar com essa antiga geração? Será que a gente tem humildade para olhar para a antiga geração e reconhecer algumas coisas que talvez não sejam tão adequadas, mas entender que eles ainda são uma geração importante para Deus e que pode agregar muito às nossas vidas? Será que a gente vai ser uma geração tão impactante assim? Ou a gente vai ser a geração Coca-Cola? Faz muita pressão, mas que logo passa. Coloca suas mãos sobre o seu coração. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Deus, porque nós cremos que nós somos uma geração preciosa aos Teus olhos. Nós cremos, Deus, que esta geração tem sido vista como uma geração prometida pelo Senhor. Uma geração que vai além da antiga geração. E a gente vê que essa geração tem qualidades. Essa geração atual, ela consegue lidar muito mais com as diferenças denominacionais. Eles conseguem ser mais unidos do que a antiga geração. Essa nova geração tem muito potencial, Deus. Mas a nossa oração é para que essa nova geração não venha a se perder. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Arranca do nosso coração todo orgulho, toda soberba, todo sentimento de superioridade. Nos ensina a nos relacionarmos com a antiga geração, a honrarmos ela, a aprendermos com ela. Ainda que tenha coisa muito nova, muito fresca, muito preciosa, que o Senhor tenha derramado sobre nossas vidas que eles não têm. Tem coisas que eles têm que a gente não conhece e a gente precisa aprender com eles. Senhor, usa-nos, Pai. Nós queremos ser usados na Tua presença. Nós queremos fazer a diferença, Deus. A gente não quer parar no meio do caminho. A gente não quer começar bem e terminar, não. Arranca todo o engano do nosso coração. Tudo aquilo, Deus, que nos impede de ver claramente o que o Senhor tem para nós. Queremos apegar a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos obedecer a Ti. Queremos denunciar o pecado. Queremos, Deus, estar preparados para lidar com a perseguição. Mas a gente quer estar no caminho e não sair desse caminho. Nós somos uma nova geração que não vai abrir mão daquilo que o Senhor tem entregado para nós.
nós não vamos nos perder, nós vamos ser uma geração que vai vingar para a honra e glória de Deus. Então nos ensina, Senhor, a olhar para a antiga geração, aprender com os erros dela, mas aprender com os acertos dela, a entendê-la, a se afastar de tudo aquilo que faz parte da antiga geração, mas que não está aliançado com o Senhor, mas aprender a reconhecer quando Deus está usando a antiga geração. Trabalha sobre nossos corações, Senhor. A gente quer fazer a diferença. A gente quer ser uma geração especial que vai fazer a diferença. Eu queria que você orasse por alguém que está perto de você. Esse aí que faz parte de uma nova geração. Ou talvez você seja mais antigo, mas tem alguém da nova geração aí. Agarra essa pessoa e ora. Peça que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele não pare pelo caminho, que ele não se perca pelo caminho. Se você é mais velho, abençoe essa nova geração. Se você está do lado de alguém que também é da nova geração, ora junto com ele. Isso. Pode orar. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração. Não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Fala comigo assim: eu creio que eu faço parte de uma geração preciosa aos olhos de Deus, mas eu me humilho na presença de Deus. Peço que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele me ajude, que Ele ajude a minha geração a não se perder. A gente não quer cometer os mesmos erros da geração antiga. A gente quer aprender com os erros da geração antiga, mas a gente não quer desprezá-la. Eles acertaram muito. A gente quer aprender com seus acertos, mas a gente vai continuar na direção que o Senhor tem nos dado, aproveitando, se beneficiando de uma antiga geração sarada, santa, abençoada. Nós não vamos desprezar essa geração. Nós queremos ser flechas nas mãos dessa geração. Uma flecha que é lançada, mas que acerta o alvo, para a honra e para a glória de Deus.
Você pode aplaudir bem forte a Deus por isso, amém?